Lobato, promotor de justiça pé quente, eu costumo dizer o seguinte, né? Todo mundo exerce a sua função, essa é a verdade. Mas tem aqueles que são diferenciados, né? Primeiro, a gente serve para depois ser servido, né? E eu tenho visto essa autenticidade que tem o Dr. Frank na labuta do dia a dia para poder orientar as mulheres em especial, né, que são as mais sofridas quando se parte, né, para o princípio de uma separação. O que fica aberto? Quais são as lacunas? Como é que são preenchidos? De que forma a justiça vai atuar? E esses dois ilustres hoje vão falar um pouquinho, né, de tudo isso que pode ser agregado. E aí nós vamos saber hoje o que é a guarda, né? O que é a guarda? Como é que se adquire a guarda de alguém, né? E quais são os tipos de guarda que temos, né? O que é a guarda unilateral? São vários e vários assuntos que nós vamos debater agora, né? Junto com o Dr. Frank e com a doutora, que com certeza já estão antenados aqui. Doutora Fábia, também muito obrigado pelo carinho. Mas deixa eu bater logo um papo aqui com o Dr. Frank Lobato. Boa tarde, Dr. Frank, tudo bem? Alô, você, meus amigos telespectadores da Web Cidade. Hoje é um momento muito especial, um dia muito especial, com a participação especial do meu querido amigo Jesus, da doutora Fábia Oliveira, que gentilmente cedeu um pouquinho do seu precioso tempo para participar aqui da nossa a Voz da Cidadania na Web Cidade. E eu queria falar um pouquinho só, que hoje eu quero dar bastante espaço para ela, sobre a questão de guarda que nós prometemos aos nossos telespectadores desde a semana passada. Então, eles mandaram as seguintes perguntas. Doutor Franklin, o que é guarda? Bom, guarda é o dever e também o direito que os pais têm de protegê-los e cuidar e educar dos seus filhos. Então, esse poder que você, meu amigo, minha amiga, tem de proteger os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de educar os seus filhos, ele é chamado de guarda. E quais são, meus amigos, os tipos de guarda? Então, a pergunta é, doutor Franklin, qual é o tipo de guarda? Existe a guarda unilateral, que ela é dada para uma só pessoa, unilateral, e a guarda compartilhada, que ela é dada para o pai e para a mãe. A pergunta seguinte é, e o que é, doutor Franklin, a guarda unilateral? A guarda unilateral é aquela atribuída a um dos pais ou alguém que o substitua. Então, fica só com o pai ou fica só com a mãe. Então, doutor Franklin, o que é guarda compartilhada? A guarda compartilhada é aquela em que os pais continuam responsáveis pelas decisões necessárias para a criação dos filhos. Então, é o pai e a mãe que vão decidir o colégio, é o pai e a mãe que vão decidir o plano de saúde, enfim. Como, por exemplo, os pais decidem em conjunto a escola dos filhos, o plano de saúde, né, o curso de inglês, o Kumon, o curso de redação, etc. E a próxima pergunta é: qual o critério para se determinar a escolha da guarda unilateral? Bom, a guarda unilateral fica só com o pai ou com a mãe, ela será atribuída ao genitor que revele mais condições de exercê-la em proveito do melhor interesse do menor. Então, o genitor que tiver mais condições, tempo, recursos financeiros, condições morais, ele será escolhido para aquela guarda unilateral. E aí, doutor Franklin, então, como é que pode ser a convivência na guarda compartilhada, já que vai estar o filho num dia na casa da mãe, outro dia na casa do pai? A convivência deve ser dividida de forma equilibrada, prevalecendo as condições e os interesses do menor. Significa que, naquele melhor momento, ele fica com a mãe durante a semana, e nos finais de semana, como o pai trabalha, ele poderá ficar com o pai. Tá certo? Eu vou parando por aqui. A semana que vem a gente continua
com a seguinte pergunta: o que acontece se houver alteração ou descumprimento imotivado da cláusula da guarda de um dos genitores? A gente vai falar sobre essa questão do descumprimento da guarda. E agora, sem mais delongas, o momento mais importante, meu amigo Jesus, eu que senti tanta sua falta, que a gente está fazendo na sexta-feira com o nosso âncora Castro, mas eu sempre tenho você aqui no meu coração, nos meus pensamentos, né? Quero dizer que é muito importante, realmente, é um momento histórico da Voz da Cidadania aqui na web, com a participação dessa minha querida, essa que é uma das promotoras mais atuantes, mais simpáticas, mais dinâmicas do Ministério Público, doutora Fábia. Então, eu vou deixar agora, Jesus, para que ela fale, ela vai se apresentar, vai falar do trabalho dela, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão ficar satisfeitos de ouvir a doutora Fábia. Doutora Fábia, programa agora, A Voz da Cidadania é seu. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Jesus. Prazer ter recebido esse convite aqui para participar desse programa que tem como finalidade a orientação dos cidadãos brasileiros, paraenses, com relação aos seus direitos e ao trabalho das autoridades. No nosso caso, somos membros do Ministério Público, temos atuação como fiscais da lei e defensores dos interesses da sociedade. Então, agradeço o convite, o prazer enorme estar aqui no Jornal da Web Cidade e me coloco à disposição aqui para as perguntas, para falar também sobre a atuação do nosso trabalho aqui em Icoraci. Icoraci, eu atuo como 5ª Promotora de Justiça Criminal. A nossa área de especialidade é violência doméstica, violência de gênero. No caso, nós atuamos aqui como na área de proteção dos interesses das mulheres que são vítimas, mulheres e meninas que são vítimas de violência doméstica, no ambiente doméstico, no âmbito domiciliar. E também atuamos, a nossa atuação aqui também tem especialidade na área de crimes contra crianças e adolescentes. São 2 matérias em uma promotoria. Na verdade, são 2 promotorias que têm essa atuação aqui. Numa delas sou eu que estou à frente como titular, e na outra, que é a terceira criminal, que também atua nessas áreas, que é o Dr. Mário Sherman, que cuida, junto comigo, dessas matérias, desses tipos de crimes aqui em Coraci. Essa é a nossa atuação aqui. Muito obrigado, doutora Fábia. A sua presença é louvável e a senhora, junto com o doutor Frank, conduz isso com grande maestria, fazem um trabalho excelente. Eu espero em breve a gente ter essa conectação de discutir vários assuntos em outras demandas também, para que a sociedade tenha esse fecho de clareza dessa linha pública jurídica, para a gente trazer a cultura jurídica para dentro do contexto social, para dentro das residências, para dentro da exposição que a sociedade merece ser servida. E vocês 2 estão fazendo um trabalho excelente, participando isso diretamente para a sociedade, e é assim que nós construímos esse parâmetro que a sociedade precisa. Seja bem-vinda, estamos abertos aqui para que a gente possa lhe ouvir, não só hoje, mas como sempre, nessa parceria junto com o Dr. Franklin. Na nossa atuação, fazendo um breve resumo, porque o nosso tempo também é curto, a gente precisa ter objetividade, o que é importante destacar as medidas de proteção que as mulheres vítimas de violência de gênero, de violência doméstica, têm direito nas hipóteses de descumprimento da lei, infringência da lei penal, nos crimes de ameaça, nos crimes de violência psicológica, nos crimes de lesão corporal contra a mulher, por motivação de gênero, stalking, que é a perseguição agora, como está previsto no 147A, a violência doméstica no 147B, a violência psicológica, perdão, no 147B. Então, diante da possibilidade da infringência da lei penal nessas hipóteses, quando esses crimes são praticados com violência de gênero no ambiente doméstico familiar, contra a mulher ou a menina, independente de quem possa ser
o acusado, porque o agressor não necessariamente, isso é importante ser dito, deve ser um homem, pode ser também uma agressão praticada por uma mulher contra outra mulher, contra uma menina, por exemplo, uma jovem, uma adolescente. Então, nessas hipóteses, a agredida, a ofendida, ela pode procurar uma delegacia de polícia especializada, existem as DEANs, existe também o Parapaz, né, que tem delegacia especializada dentro do projeto Parapaz, e nos municípios onde não existirem as DEANs, é procurar uma delegacia de polícia para denunciar o agressor. Hoje nós percebemos que as mulheres elas estão muito mais instruídas com relação aos seus direitos. E isso tem criado uma sensação, até mesmo no nosso trabalho, de que a demanda aumentou. Na verdade, é um esclarecimento maior. Você fala muito mais sobre esse assunto, você esclarece muito mais, você orienta muito mais a sociedade sobre a quem recorrer nessas situações. Então, obviamente que as demandas vão aumentar. A gente está orientando para que o crime não fique impune. Então, procurar as delegacias para denunciar. Necessariamente, ter uma medida de proteção implica em criar e instaurar um inquérito policial para apurar determinada atitude criminosa. Pode ter o inquérito e a medida de proteção correr paralelamente junto com a ação penal, como também a medida de proteção independe da existência de ação penal. Então, e essas medidas elas são avaliadas periodicamente sobre a necessidade da continuidade delas ou não. Outro fato interessante também é colocar que, para a revogação das medidas, é importante escutar a vítima para saber dessa vítima se dá interesse dela na manutenção da medida ou não, se ainda há necessidade da manutenção ou não dessa medida. Então, essas medidas elas são colocadas pelo juízo competente, pela autoridade judiciária, um membro do Poder Judiciário, que no caso é um juiz, ele vai determinar o prazo da medida de proteção de acordo com cada caso concreto. E a reavaliação a cada 3 meses, que é até uma orientação do STJ, no sentido de que seja feita a cada 90 dias uma análise se ainda há necessidade ou não dessa medida. Isso nas hipóteses de, por exemplo, a medida de proteção correr independente da ação penal, independente do processo penal existir. Então, esse é um fato muito importante de ser colocado para que as pessoas entendam. Eu posso ter uma medida de proteção, não quero contato com o agressor, mas ele não vai estar respondendo o inquérito, e isso nas hipóteses, por exemplo, se houver um crime de natureza pública incondicionada, obviamente que se o fato importar em fato criminoso, ele vai ter que responder. Mas é justamente porque as medidas de proteção têm natureza híbrida, de cautelar, cível, e também tem reflexos no aspecto criminal. Em que sentido? O descumprimento da medida de proteção leva que o agressor, no caso, aquele agressor que recebeu a intimação de que as medidas foram decretadas em relação a ele, foram aplicadas em relação a ele, e tem que tomar ciência também, isso é muito importante que seja dito, para que haja o descumprimento, a consequência dele incorrer na 4, que no caso, o cumprimento de medida de proteção. E aí pode até gerar a prisão do agressor, daquele que está descumprindo a medida. Então, esse fato é muito importante de ser trazido aqui para que a vítima entenda que ela tem esse direito, que ela precisa ser recebida nas delegacias com todo o acolhimento necessário. Por isso, as DEANs, que são delegacias especializadas, onde as autoridades policiais recebem todo um treinamento, normalmente são delegadas mulheres,
Aqui em Coraci, as delegadas da DEAN são todas mulheres, para que haja esse acolhimento da vítima, a atenção à situação dela, e a partir daí todas as medidas serão aplicadas, desde a aplicação de medidas de proteção até a instauração do inquérito policial, e ingressar com a ação penal depende do membro do Ministério Público adotar providências nesse sentido, para que o Poder Judiciário possa ter contato com as provas. Por exemplo, num caso de lesão corporal, há necessidade do laudo, necessidade que a vítima se desloque até o CPC Renato Chaves, faça o seu exame, a sua avaliação pelo médico perito, para que nós possamos ter o elemento de prova que caracteriza a materialidade do crime, que é o laudo pericial feito pelo perito médico legista, e a partir daí, fechado todo o quadro, indício de autoria e prova da materialidade do crime, o agressor ser condenado, receber a condenação como é devido. Então, é muito importante que a vítima nos mantenha, inclusive, informados com relação à sua mudança de endereço. É importante que a vítima vá até o CPC Renato Chaves fazer o seu exame. A gente sabe que é constrangedor, muitas das vezes essas mulheres andam com o rosto machucado pela rua para se deslocar até o CPC Renato Chaves, que fica em Belém, e nós estamos em Coraci, como é o nosso caso aqui, né? Mas também, na delegacia, o delegado pode fazer as fotos, para municiar o inquérito policial, para nos ajudar no momento que formos fazer a denúncia, para que essa vítima possa se deslocar até o CPC Renato Chaves em segurança, fazer o seu exame, informar o juízo sobre o local para onde ela se mudou. Isso não vai ser de conhecimento do réu, porque o processo dela vai seguir em segredo de justiça. Então, todas essas informações são importantes. E a denúncia ao 180, nas hipóteses de violação desses direitos das mulheres, caso vizinhos tenham conhecimento de que aquela mulher sofre violência e que não denunciou, mas ele pode ligar para o 180 para dizer que ali tem uma mulher que está sofrendo violência, porque as providências serão adotadas através das autoridades competentes. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Doutora Fábio, eu queria só complementar aqui, minha colega aqui, também hoje, Jesus, nós sabemos que o síndico, ele é obrigado, caso de violência doméstica nos condomínios, ele é obrigado a comunicar as autoridades policiais. Também queria que a doutora Fábio, aproveitando que ela está aí tão brilhantemente falando sobre o seu trabalho, nos também falasse um pouquinho sobre a questão da guarda na violência doméstica, que aí tem uma decisão, né, doutora? E eu queria que a senhora falasse sobre essa questão da guarda na violência doméstica. Recentemente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido de criar algumas restrições à guarda compartilhada nas hipóteses de violência doméstica, porque cada caso é um caso, tem que ser observado, ver que a convivência em desarmonia entre os pais que já não estão mais vivendo juntos, mas precisam resguardar os interesses das crianças e dos adolescentes, que são seus filhos, no caso, seus dependentes, a convivência desarmônica, onde a coisa já tenha evoluído para uma situação de crime, inclusive, isso tem reflexos no desenvolvimento psicossocial dessa criança. Então, o juiz ele vai avaliar cada caso, obviamente, mas é importante dizer que criou-se uma restrição na jurisprudência em relação a quando a violência doméstica tem reflexos na guarda. Justamente para que cada caso seja avaliado concretamente, para saber se a guarda compartilhada nessas situações é válida, porque cria muito mais desarmonia. É porque, Jesus,
só para esclarecer os meus amigos telespectadores, se a mulher ficar com a guarda compartilhada, na hora em que o agressor vem buscar a criança, corre o risco dessa mulher ser ameaçada, ser agredida, e justamente por essas razões é que a justiça tem decidido que, em caso de violência doméstica, deve ser a guarda unilateral em favor da mulher. E aí o homem fica com o direito de visita, que é exercido por interposta pessoa, e manda uma empregada, manda o tio, manda a avó, manda o avô pegar aquela criança para justamente não ter contato entre o agressor e a vítima de violência doméstica. É isso que a gente queria esclarecer agora. Queria agradecer aqui a minha colega, a doutora Fábio Oliveira, viu, Jesus? Não sei se tem alguma pergunta aí dos nossos telespectadores. Você que ainda não ligou, pode ligar para o nosso WhatsApp aqui, fazer a pergunta, né, Jesus? Tem alguma pergunta aí do estúdio, Jesus? Agradecê-los mais uma vez pelo esse tempo, né? Que é um tempo que vale ouro para a sociedade, em especial para vocês dois, que são gigantes da cultura jurídica e tem feito isso com grande maestria e grandeza para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Eu agradeço mais uma vez. A partir do dia 5, seu amigo vai estar no 6h27. É um programa diferente que nós vamos estar aí na TV Web Cidade. E eu espero lhe receber lá para que a gente possa ter esse diálogo, esse bate-papo. Doutora Fábio Oliveira, muito obrigado. Essa é a primeira vista. Muito obrigado pelo carinho. Doutor Frank Lobato, muito obrigado mais uma vez. E no próximo encontro nós vamos ter muitos diálogos assim para deixar esse parafraseado em linguagem onde o cidadão e a cidadã possam entender, assim como o senhor está transmitindo agora através das redes da TV e Rádio Web Cidade. Muito obrigado mais uma vez e nós vamos agora para um intervalo comercial, porque vem chegando mais assunto por aqui. Boa tarde.